boa tarde, sejam bem-vindos, sorriam, vocês estão na Bahia. É uma alegria recebê-los aqui na 79ª Semana Oficial de Engenharia de Agronomia. Vamos iniciar nossa palestra de hoje com o tema Sistema SINAP como referência para orçamento de obras públicas. Murilo Reis, engenheiro civil, mestre em saneamento e processos construtivos, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção e Engenharia de Avaliação e Perícias, 5 anos de experiência em obras de grande porte, 17 anos de experiência em um banco público, autor de 2 livros como Construir sua carreira em bases sólidas e Engenharia de Avaliações e Perícias de Imóveis Urbanos e coordenador e professor da Elite Pós. Passador, tá? Bem, pessoal, boa tarde a todos. Confesso que é bem difícil, né, fazer uma palestra esse horário e mais difícil ainda utilizando esse novo equipamento, né, porque a gente não consegue nos ouvir direito e tal. Estão todo mundo me ouvindo bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Bem, então hoje o pessoal do Confea, né, entrou em contato comigo, me convidando para vir aqui passar essa palestra com vocês. E aí eles falaram o seguinte: ó, Murilo, quero um tema bem complexo. Aí eu falei, então vamos falar de orçamento? Porque muita gente me conhece das redes sociais, eu falo muito de avaliações, de perícias, mas também eu tenho muito conhecimento, né, devido à minha experiência com orçamento de obras, com análise de licitações. Afinal de contas, eu trabalhei durante 17 anos na Caixa, né? E na Caixa, além da área de avaliação de imóveis, a gente também analisa muitos projetos de obras públicas, licitações, etc. Faz todo o acompanhamento da obra. Bem, ela já me apresentou, né? Eu não ouvi, mas acredito que ela tenha me apresentado, já me apresentou, não já? Então, vou passar aqui as apresentações. Então, dando continuidade aqui, né, minha experiência profissional, né? Comecei dentro de canteiro de obras durante quase 5 anos. Quem aqui já conheceu os Lençóis Maranhenses? Levanta a mão. Estão precisando conhecer o Maranhão, hein? Então, lá nos Lençóis Maranhenses, aquele resort ali... Deixa eu ver se aqui é o apontador, Não. Aquele resort ali foi a minha primeira obra que eu fiz, então fiquei durante bastante tempo, né, executando obras. E logo na sequência, entrei na Caixa Econômica, né, onde passei 17 anos, né, como engenheiro e também como instrutor. E esse ano eu tive a coragem, né, uma coisa bem difícil, quem é CLT aí sabe, né, principalmente um CLT concursado, que era eu, de ter a coragem, né, depois de muito pensar, em pedir demissão, e hoje estou por conta própria, né, então estou sentindo também um pouquinho desse novo desafio, né, de não ter no dia 20 o meu salário, de ter meu ticket de alimentação no final do mês. Eu estou há 2 meses já fora da Caixa. Então, a minha empresa, montei uma empresa já desde 2015, tá? Onde nessa empresa eu faço tanto a parte de consultoria, em orçamento de obras, licitações, avaliações e perícias, mas também, né, tenho esse papel que já venho desempenhando há bastante tempo de ensinar, né? Então, acho que um dos meus propósitos de vida é ensinar as pessoas e com muita satisfação eu tive de encontrar aqui diversas pessoas que foram alunos e que também não foram alunos ainda, mas falaram, poxa, Murilo, aquilo que tu me disse, eu estou conseguindo já monetizar com aquilo que tu ensinou, deu certo e tal. Então, assim, vou voltar para São Luís com um coração muito grato por todas as pessoas que eu encontrei aqui, que me pediram uma foto, que me falaram um pouquinho sobre isso, tá certo? Continuando aqui, pessoal, atualmente ainda sou diretor da Federação Nacional dos Engenheiros, né? Já fui conselheiro do CREA, já fui presidente do Sindicato dos Engenheiros, mas nem sempre foi assim, né? Hoje, eu também, né, como ela comentou aqui, estou com 2 livros, né? O primeiro já está esgotado, espero relançar ele, que é esse Precisa de Engenheiro, né? É um livro mais para recém-formado, para quem ainda é estudante de engenharia. Então, pretendemos relançar ele agora para 2025, uma nova versão. E o mais novo, né, que é esse de avaliação de imóveis urbanos, que nós já estamos já na 2ª tiragem dele, né? Também tem pessoas de todo o Brasil aí que já tem esse livro. Mas nem sempre foi assim, né? Como hoje, né, me colocaram para fazer uma palestra logo depois do almoço, tinha que começar com uma coisa assim impactante, né? Então agora eu vou impactar vocês. Nem sempre foi assim. Quem conhece o Murilo das redes sociais, né, e tal. Vamos ver aqui, aproveitar que nós estamos em Salvador, é uma pena que não dá para botar aqui um Olodum aqui. Olha quem era Murilo aqui antigamente, ó.
Curtindo o Carnaval de Salvador, Camalhão, cadê a galera de Salvador? Tá aí? Tem gente de Salvador aí? Pois é, então esse aí era eu. Acho que esse aí foi o ano da minha formatura, 2003. Mas de lá pra cá eu já vim em outros carnavais. Ó, essa parte não é pra tirar foto não, viu? Por favor. Bem, só um detalhe, tá, pessoal? Como eu vou começar agora realmente o assunto técnico, esses slides vão estar disponíveis para vocês. Como? Tem duas formas de vocês receberem esses slides aí. O primeiro é o seguinte, quem postar aí uma foto lá no Instagram e marcar nos stories o meu perfil, se o teu perfil for aberto, tu já vai receber uma notificação com o slide, tá certo? E aí a senha do slide, vai pedir uma senha lá, é só EA com letras maiúsculas. Agora, se você tem o perfil fechado, não vai chegar essa notificação. Então você pode fazer de outra forma, você pode ir lá na penúltima postagem do meu Instagram, que tem assim, é hoje, né? Eu falando sobre essa palestra aqui. Você vai comentar lá alguma coisa, eu tô aqui, tá? Ou depois comentar depois o que achou, que também a gente vai entregar para vocês aí o slide. Lembrando que a senha é só EA, tá certo? Bem, pessoal, então vamos agora começar mesmo para valer, né? Infelizmente tem muita gente na fila ainda ali, mas o tempo não para e a Sapucaí é grande, como já dizia, né? Vamos falar aqui um pouco sobre orçamento, né? Principalmente no caso de orçamento de obras públicas, né? Então a gente vai falar sobre o SINAP, como que o SINAP pode ajudar, mas como que ele também pode atrapalhar quem atua com obras públicas. Primeiramente, é importante lembrar que nós estamos falando aqui inicialmente do orçamento de referência. O orçamento de referência de uma licitação é aquele orçamento, tá, que vai em anexo ao edital, que vai ser exatamente o balizador de todo aquele processo. Então esse orçamento de referência é uma estimativa do valor de referência para licitação e contratação de obra ou serviço de engenharia. E aí você vai ter então, né, nesse orçamento, uma estimativa dos custos de mão de obra, equipamento, material, custo financeiro, que é muito importante, impostos, riscos e, claro, a margem de lucro, né, do empreendedor, do empresário que vai executar essa obra. Afinal de contas, toda empresa, né, ela precisa ter lucro. E não apenas para remunerar os proprietários, né, os sócios, mas também para que essa empresa possa crescer, né, possa se desenvolver, possa empregar mais gente, possa fazer girar a economia. O orçamento, pessoal, ele tem 3 atributos principais, inclusive isso aqui é trecho de um livro, né, de um autor baiano, né, que graças a Deus já conheço pessoalmente, sempre foi minha referência em orçamento de obras, que é o Aldo Dorea Matos, né? Talvez muitos de vocês conheçam, né, dos livros dele, podem não estar lembrado quem é a pessoa, mas é um grande autor de livros aqui da Bahia, tá? Inclusive senti falta dele estar por aqui, né, nesse evento. Mas segundo Aldo Dorea Matos, o orçamento ele tem 3 atributos. O primeiro é a aproximação, ou seja, todo orçamento, eu faço uma brincadeira que é como se fosse um exercício de futurologia. O orçamentista ele vai ter que fazer previsões, só que, claro, não é com bola de cristal. Ele faz com base no quê? Em estatística, de consumo de material, de consumo de mão de obra para a execução dos serviços. Portanto, um orçamento ele nunca vai ser exato. Eu faço até uma brincadeira que se eu pegasse aqui um projeto de um canil de cachorro para botar lá no fundo do meu quintal, de alvenaria com telha de fibrocimento e um portão de grade, e desse aqui esse mesmo projeto para 10 profissionais aqui, talvez tivesse 10 orçamentos diferentes. Lógico, variando centavos, variando ali alguns poucos reais. Sim, por quê? Porque cada um vai utilizar premissas diferentes. E o orçamento real eu só vou obter depois que eu finalizar aquela obra. Porque no decorrer dela, por mais simples que seja uma obra, sempre vão aparecer muitas intercorrências, né, que podem atrapalhar tudo aquilo que se estimou lá no início. Outra coisa também importante é que todo orçamento ele é específico. Tá? Então, ou seja, mesmo que eu pegasse, por exemplo, vamos pegar aqui uma obra que seja padronizada no Brasil, uma unidade básica de saúde. Se eu for construir ela em Salvador, no bairro A, pode já não ser mais o mesmo orçamento se eu for fazer essa mesma unidade básica de saúde no bairro B. Ainda que seja na mesma cidade. Por quê? Porque tudo depende das condições locais, do relevo, dos acessos, da infraestrutura, de uma série de peculiaridades. E lembrando que cada empresa, ela também tem as suas especificidades na hora de, por exemplo, dimensionar a sua administração local e até mesmo o seu lucro, né? Então, cada empresa ela tem essa margem de que ela pode atribuir o seu próprio lucro.
Além disso, todo orçamento ele tem uma outra característica muito importante, que é a temporalidade. Um orçamento, pessoal, ele é um retrato. E a nossa vida é filme. Então, quando eu vou fazer um orçamento de referência, eu faço com uma determinada data base. Só que muitas vezes, até esse processo licitatório ir para publicação do edital, já se passaram alguns meses. E aí, até aquela empresa assinar o contrato, começar a executar a obra, passaram-se mais meses ainda. Então, é natural que vai acontecer essa defasagem. Até por isso, né, existem as previsões legais, por exemplo, do reajuste. Tá? Então, de forma bem sucinta, qual é a estrutura de um orçamento, né? Então, a gente vai dimensionar os custos diretos, né? Esse aqui é o que 99,9% dos engenheiros aprenderam na faculdade, que é calcular lá o quantitativo, né? Compor o preço unitário e multiplicar quantitativo vezes preço unitário, eu vou ter ali o custo direto daquele serviço. Agora, o que muitas vezes fica esquecido são os custos indiretos. O que é custo indireto? Se eu pegar um projeto de um prédio, eu consigo mensurar ali facilmente qual é o quantitativo de alvenaria, qual é o quantitativo de concreto, de forma e etc. Só que nem sempre eu consigo dimensionar, ali só batendo o olho no projeto, dimensionar, por exemplo, o canteiro de obras, dimensionar quanto que eu vou ter de gasto com mobilização e desmobilização de equipamentos, administração local. Então, tudo isso são aspectos que vão deixar com que cada obra ela tenha a sua especificidade. E claro que um orçamento não é apenas o custo, não é apenas o somatório dos custos. Temos também o BDI, né, que o BDI vai envolver o quê? O lucro, né, da empresa, e também algumas despesas indiretas. Observa, pessoal, que existe aqui uma diferença de custo indireto e despesa indireta que nós vamos ver já já na sequência. Então, aqui, ó, os custos diretos, eles envolvem, né, todo o material, mão de obra, e aqui eu estou falando de mão de obra, custo de salário, mais encargos sociais, né, que é férias, 13º, FGTS, tudo aquilo que faz parte da legislação. Nós temos os equipamentos, né, que são necessários para a execução da obra, além dos encargos complementares. Então, hoje, nessa nova entre aspas, né, porque já vai fazer 10 anos, nessa nova metodologia do SINAP, dentro do custo dos serviços, já estão inclusos o transporte do trabalhador, a alimentação do trabalhador, o EPI dele, as ferramentas, o seguro de vida, os exames médicos e até mesmo o custo de capacitação, tá? Então, embora isso seja de 2014, para muita gente ainda é novidade. E quando, né, isso para a gente passa a ser novidade, e eu vejo que é uma coisa de 10 anos atrás, eu vejo o quanto que a gente precisa estar constantemente se atualizando. Inclusive porque nessa nossa área aqui de orçamento de obras, ela é uma área que não tem uma norma técnica. Por exemplo, se eu for fazer um projeto de estruturas de concreto armado, eu sei que eu vou utilizar qual norma? 6118. E se eu quiser fazer um orçamento, qual é a norma? Não tem. Então, como não tem uma norma técnica que defina, a gente sempre terá esses aspectos, né, que vão se atualizando ao longo do tempo. Aí vem os custos indiretos, né, que eu citei aqui alguns exemplos. Administração local, taxas, né? Taxa de prefeitura, alvará, ART e etc. Mobilização e desmobilização dos equipamentos, canteiro de obras e equipamento de proteção coletiva e transporte de material dentro do canteiro, quando for o caso, tá? Esses itens, né, claro que nem toda obra vai ter, vai depender muito do porte da obra, tá? Então, não necessariamente, não obrigatoriamente eu vou ter que ter todos no meu orçamento, cada caso é um caso. E por último aqui, é importante lembrar que existe, né, no setor público, os órgãos de fiscalização, né? E os principais são TCU, CGU e os Tribunais de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e os Tribunais de Contas do Estado. E num desses acórdãos, eles dizem exatamente que esses componentes de custo, que a gente acabou de citar, como canteiro de obras, administração local, não devem constar no BDI, tá? E ele diz ali que esses itens devem constar na planilha, pena que não está prestando aqui o apontador,
esses itens devem constar nas planilhas de custo direto da obra e não na sua composição. E aí ele até exemplifica. Esses custos referem-se principalmente aos custos com administração, instalação de canteiro de obras, imobilização e desmobilização. Esse alerta que é importante, porque talvez muitos de nós aqui, quando estudou orçamento há alguns anos atrás, se a gente não se atualizou, a gente pode ainda pensar o seguinte, isso aí faz parte do BDI, e não faz mais parte, quando principalmente for no caso de orçamento de obra pública. Isso tem que vir discriminado em planilha, tudo aquilo que eu consigo medir ou quantificar, tá? E o BDI, né? Então, o que pode ter dentro desse BDI quando eu estiver fazendo um orçamento de obras públicas, de acordo com esse mesmo acórdão que eu acabei de citar, o acórdão 2622. Vai entrar a administração central, né, que é o rateio dos custos de escritório dessa empresa, os custos financeiros, porque afinal de contas, na obra pública, né, quem é que financia a construção de uma obra pública? É o empresário. Por quê? Tu recebe algum adiantamento para começar uma obra pública? Não. Tu assina o contrato, tu tem que botar o teu dinheiro para começar a execução, para só depois receber. Então, se aquele dinheiro tivesse no banco, ele estava o quê? Rendendo. No momento que eu tirei ele para comprar material de construção, para contratar operário, ele está só depreciando. Então, nada mais justo, né, do que no BDI ter a remuneração desse capital. Claro que também, né, toda vez que eu vou executar um serviço, eu vou ter impostos a pagar, né, emitir uma nota fiscal, vou ter imposto para pagar. Obviamente, os riscos, né, que são inerentes a qualquer atividade, e claro que a remuneração da empresa, né, que é o lucro. Tá? Então, isso é o que pode compor hoje um BDI quando se tratar de orçamento de obras públicas, certo? Aqui, pessoal, eu não vou ler todas essas leis, né, porque eu trouxe aqui no slide para vocês, porque como esse slide vai ficar para vocês, são as principais legislações, acórdãos que quem for trabalhar com obra pública precisa saber. Tá? Então, eu citei aqui a nova lei de licitações, o decreto 7983 de 2013, lei de acessibilidade e alguns acórdãos, né? Esses acórdãos são decisões do Tribunal de Contas da União acerca da elaboração de orçamento, beleza? Além também de citar algumas publicações aí que você encontra facilmente na internet, tá? No site do TCU, que você pode fazer o download de umas cartilhas aí de obras públicas, de orientação para a elaboração de planilhas orçamentárias e assim sucessivamente. É importante lembrar que assim como quem faz um bolo, alguém sabe cozinhar aí? Levanta a mão. Ó, um monte de gente. Eu vou precisar de mais aulas, viu, pessoal? Porque eu não sei nem fazer, mal sei fazer um ovo mexido. Mas vamos lá. Quando eu vou fazer um bolo, por exemplo, eu preciso de quê? De material, né? De matérias. E lógico, se eu tiver um fermento ruim, se eu tiver uma farinha de trigo ruim, o bolo não vai prestar, não é verdade? Pois é. E qual é a matéria-prima de um bom orçamento? É ter um bom projeto. Então, eu preciso de um projeto que tenha não apenas as peças gráficas. As peças gráficas é aquilo que a gente consegue enxergar nas plantas, né? Não é a planta baixa, não é só a planta de corte, né? Não é só a planta de ferragem. Eu preciso também de quê? Das especificações técnicas, tá? E o memorial descritivo, para que eu possa ter realmente um orçamento de qualidade. E quando eu lembrar da palavra orçamento, muita gente, quando pensa nessa palavra assim, fecha os olhos, pensa assim, orçamento. Pensa em quê? Na planilha orçamentária, não é verdade? Pois é, só que a planilha é só um dos elementos de um orçamento. Um orçamento ele tem que ter memória de cálculo, um orçamento ele tem que ter ART, né, claro. Um orçamento tem que ter composição de custo, um orçamento tem que ter composição de encargos sociais, um orçamento tem que ter composição de BDI, e também, obviamente, né, o orçamento vai ter que ter uma planilha orçamentária, que é o resultado disso tudo, né? E essa planilha orçamentária, pessoal, aqui é só um exemplozinho, né? Eu coloquei ali, marquei alguns pontos que são importantes. Primeiramente, você vê aí que, claro, todo mundo, a maioria das pessoas aqui já sabem, já viu uma planilha orçamentária, tem a descrição, o quantitativo, né, a unidade de medida, o custo de referência, o BDI. Isso aí todo mundo já sabe. Agora, o que a gente precisa lembrar que toda planilha tem que ter? Primeiro lá, ó, a fonte das composições unitárias. De onde é que eu peguei essas composições? Foi do SINAP, foi do Cicro, a depender do tipo de obra. O que mais? A database adotada.
Ou seja, qual foi a data que eu pesquisei os preços daquela planilha, né? Lembra que o orçamento é um retrato e a vida é filme. O percentual adotado de BDI, e um detalhe que eu coloquei ali importante, vão existir planilhas que vão ter dois tipos de BDI, né? O BDI normal e o BDI que a gente chama de BDI diferenciado, que é um BDI quando dentro da obra nós temos itens, né, de mero fornecimento. Exemplo, um elevador, né? A pessoa vai construir um hospital e nesse hospital tem um elevador lá dentro, né, para transportar os clientes, né, os pacientes e os seus acompanhantes. Ora, a construtora em si, ela não vai fabricar o elevador, né? Ela vai contratar uma fábrica, né, uma Atlas Schindler, enfim, que vai lá montar esse elevador. Então, não seria prudente nem justo que ela cobrasse um BDI exatamente igual ao BDI da concretagem, que ela vai ter lá todo a mão de obra executando o serviço, todo o risco é dela. No caso da montagem do elevador, não, ela vai simplesmente comprar, vai lá uma empresa e vai montar. Então, para esses tipos de itens, olha que visita ilustre aí, rapaz. Valeu. Então, continuando. Então, nesses itens, né, que são mero fornecimento, existe a possibilidade, né, da gente colocar um BDI diferenciado. Na verdade, é o recomendado, beleza? E também é importante te lembrar que tem que ter, né, as informações sobre os encargos sociais e, claro, a assinatura do profissional com a sua respectiva anotação de responsabilidade técnica. Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, assim, que eu falo assim, que tem pergunta, que eu queria ganhar R$1 a cada vez que eu respondesse, né? Que aí eu já estava aposentado. Então, por exemplo, Murilo, orçamento precisa de fazer RT? Pessoal, todo o serviço técnico precisa de RT, todo. Tá? Inclusive, assim, por exemplo, lá na Caixa, né, que eu trabalhei lá durante 17 anos, quando uma prefeitura ia apresentar um projeto para a gente, já de cara era solicitada todas as RTs, inclusive a RT de orçamento. Tá? Por quê? Porque existe um profissional que foi responsável por aquilo. Tá? Continuando, então já que nós vamos falar, né, hoje, principalmente sobre o SINAP, né, eu fiz essa introdução aqui para poder a gente recordar alguns conceitos importantes. O SINAP é um sistema de referência de composições e insumos nacionais. Porém, os preços são pesquisados localmente, nos 27 estados do Brasil, né, 27 unidades federativas, né, inclusive o Distrito Federal. Porém, é importante lembrar o seguinte, que o IBGE, primeiro ponto de atenção aí, quem quiser anotar, né, primeiro ponto de atenção, essa pesquisa ela é feita nas capitais. Então, vamos pegar, cadê o baiano aqui? Quem era o baiano aqui? Tinha algum baiano aqui, esse baiano já saiu? Ah, tá aqui o baiano. Me diz uma cidade bem longe aqui de Salvador, aqui na Bahia. Barreiras. Eu já dei um curso lá em Barreira de orçamento, presencial. Então, imagina, será que o preço do cimento, da brita, da areia, né, na hora que eu vou montar um orçamento, com base no SINAP, né, que a pesquisa foi feita em Salvador, será que é aplicável lá em Barreiras? O orçamento tem que analisar, tá? E se for o caso, fazer os ajustes necessários. Então aqui a gente quebra a primeira lenda de que eu obrigatoriamente preciso religiosamente utilizar o SINAP. Não, o orçamentista ele tem, tá certo, a sua responsabilidade técnica e o seu discernimento, a sua capacidade técnica de mostrar o seguinte, olha, não é possível fazer um orçamento computando esse preço aqui, porque esse preço aqui na minha região ele é um preço inexequível. Então isso já vai diminuir os problemas lá na frente no decorrer dessa obra, tá? Outra coisa, as composições desenvolvidas para utilizar no orçamento são verificados em obra. Então hoje o SINAP, todas as composições que tem lá são fruto de uma contratação que a Caixa fez, de uma empresa, né, no caso é uma fundação, que foi em obras fazer aquele levantamento para saber quantas horas um pedreiro leva para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Quantos quilos de cimento é gasto no metro cúbico de concreto. Então, tudo no SINAP hoje foi aferido dentro do canteiro de obras, tá? E uma das maiores
vantagens do uso do SINAP é que, por exemplo, vamos pegar aqui um outro banco de composições de custo público que tem, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a gente utiliza muito lá no Maranhão, o Orce, né, que é aqui de Sergipe. A CEINFLA lá do Ceará também publica uma tabela de custos, de orçamento. Só que se eu quiser saber, por exemplo, qual foi o critério de quantificação de serviço que foi utilizado na composição da CEINFRA, eu vou saber? Não, porque ela só publica o preço. Eu não sei como é que aquilo foi calculado. No SINAP, além dele mostrar as composições, existe para cada composição do SINAP um caderno técnico. E nesse caderno técnico é que vai explicar como é que aquela composição ela foi criada, tá? Com todos os detalhes. Quer ver um exemplo dessa questão do caderno técnico, como é importante? Talvez 90% das pessoas que estão aqui, quando aprenderam na faculdade, por exemplo, a levantar o quantitativo de alvenaria, deve ter aprendido como eu, que era assim, pega o perímetro, né, multiplica pelo pé direito, e aí os vãos, tinha uma regrinha que era assim, desconta só aquele que passou de 2 metros quadrados, não é verdade? Acho que todo mundo aprendeu assim. Só que se eu for hoje utilizar o SINAP e abrir o caderno técnico de alvenaria, quando foram calculados aqueles coeficientes de mão de obra, de material, foi com base na área líquida de alvenaria. Então, ou seja, eu vou precisar descontar todos os vãos. Tá? Então, quando eu estiver fazendo um orçamento utilizando o SINAP, eu vou precisar descontar todos os vãos para fazer o orçamento, porque isso já está computado dentro da composição, ok? Esse aqui foi só um exemplo que eu dei, mas existem infinitos outros exemplos que a gente, às vezes, né, aprendeu a fazer o levantamento quantitativo utilizando um critério, mas o critério que aquela composição que a gente vai utilizar foi feito é outro, ok? E, claro, essas composições, elas são aferidas, tá, a cada 5 anos, para saber se a produtividade do pedreiro ainda é a mesma, para saber se o consumo de cimento ainda é o mesmo, no metro cúbico de concreto, ou quando um de nós aqui, usuários do SINAP, identificamos alguma coisa que a gente possa entender que está errado. Então, daqui a pouco eu vou mostrar no final da palestra que tem um e-mail que qualquer pessoa aqui pode mandar lá para o SINAP, tá? Olha, não concordo com esse método, ou fiquei com dúvida nisso, que a equipe do SINAP vai responder. E se a gente tiver razão, né, naquele questionamento, naquela contestação, o SINAP não vai ter nenhuma vergonha de admitir o erro e corrigir aquela composição, tá? Então, isso é perfeitamente normal e acontece. Murilo, onde é que diz que o SINAP tem que ser a referência para obras públicas, tá, pessoal? É nesse decreto aí, ó, decreto 7983 de 2013, tá? Lá no artigo 3º, ele diz que o custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os de obras de infraestrutura de transporte, serão obtidos a partir das composições de custo unitária do projeto, que integra o edital, menores ou iguais à mediana do SINAP, tá certo? Então, esse decreto 7983 de 2013 veio para disciplinar isso, ok? Murilo, quando aquele caso, né, que a gente comentou aqui de uma obra muito no interior, ou quando a obra for com uma peculiaridade muito grande, ou quando a composição que eu preciso o SINAP não tem, quais são as alternativas que eu, como orçamentista, posso ter? Primeiro, buscar outras fontes aprovadas. Exemplo, como eu comentei, lá no Maranhão, que é onde eu moro, quando a gente vai fazer um orçamento, se não tem no SINAP, a gente vai buscar ou na CEINFRA, né, aquela composição, ou no Orce de Sergipe, que são as localidades mais próximas, né, que tem publicação de composições. Mas sempre lembrando de pegar apenas a composição. Os custos eu tenho que ajustar para os custos da onde? Lá do Maranhão, tá? Também publicações técnicas especializadas, como por exemplo um TCPO da vida, né, caso eu não tenha no SINAP. Sistemas instituídos para o setor, então de repente um IBAP pode criar a sua tabela de composições, ou uma associação, né, regional aí de engenheiros de uma determinada região pode criar as suas composições, então tudo isso é possível. Além de, claro, né, a pesquisa de mercado. Lembrando que toda vez que eu, profissional, né, optar tendo aquela composição no SINAP, mas eu optar por não utilizar porque eu entendo que ela não é pertinente,
eu vou ter que justificar isso, tá? Por quê? Porque numa obra pública, tudo que a gente faz vai ser fiscalizado, vai ser auditado, né? Pelo TCU, pelo TCE, pela CGU, e a gente precisa, então, né, deixar isso claramente explicado os motivos. Até porque, hoje, tu pode estar trabalhando, prestando serviço para uma prefeitura. Daqui a 5 anos, tu pode ter ganhado na Mega Sena da virada e estar morando lá em Paris. Ah, tu já imaginou tu receber uma notificação do TCU ou da Polícia Federal para tu explicar uma coisa de um orçamento que tu fez há 5 anos atrás, né? Então, quanto mais claro isso tiver dentro do processo, melhor, ok? Lembrando também, tá, pessoal, que todos os insumos que existem no SINAP, você pode pesquisar para saber exatamente que insumo é aquele, as suas especificações de cada insumo. Onde é que eu vou encontrar isso? Bem, quando vocês forem lá, né, em www.caixa.gov.br/SINAP, ou simplesmente digitar aí no Google SINAP, o primeiro site que vai aparecer é o da Caixa, né? Você vai clicar e vai ter lá um sumário de publicações. Ele parece um arquivo, ele é um arquivo PDF que parece um PowerPoint, tá? E aí, quando você clicar aqui em iniciar, a primeira tela que vai aparecer é essa que está aí, ó. E aí você tem ali um ícone, né, de insumos e de composições. Quando eu clicar ali no item de insumos, vai me abrir, ó, as fichas de especificações de insumos. Então, ó, só esse documento aí tem 5.938 páginas a última vez que eu acessei. E aqui você observa que cada insumo que existe no SINAP, o cimento, a areia, o container, o transformador, ali o equipamento, tem uma descrição minuciosa do que foi aquilo que foi considerado no SINAP, tá? Então esse aqui já é um primeiro ponto que eu posso tirar as dúvidas acerca do que eu estou orçando, beleza? Outra coisa também que é importante, pessoal, a gente entender é que, e aí de novo aqui, mais um ponto de atenção fundamental para quem é orçamentista, é que eu falei aqui para vocês que todo mês os preços do SINAP eles são atualizados, né? Todo mês. Porém, nem todos os preços são pesquisados todo mês. Espera aí, Murilo, agora eu não entendi foi nada. Como é que todos os preços são atualizados se não tem uma pesquisa de todos os itens? Aí é que eu vou explicar agora. E esse é um ponto de atenção, porque às vezes essa metodologia utilizada pelo SINAP pode causar alguma discrepância. E o orçamentista, se detectar, tem que fazer essa correção. Ora, não seria muito inteligente, né, do IBGE e da Caixa, por exemplo, pesquisar o preço do aço. Porque vamos pegar o aço aqui, né? Tem de 25, 20, 16, 12,5, 10, 8, 6, 5, 4, 6,3. Observa que esses itens, eles são, como é que eu posso dizer? Da mesma família. E é esse o termo que o próprio SINAP utiliza, são da mesma família. Então, por questões mesmo de tempo, porque todo mês pesquisar todos os... Hoje no SINAP deve ter mais de 6.000 itens. Então, pesquisar todos os 6.000 seria impossível. Então, o que o SINAP faz? Quando tem assim itens que são da mesma família, o SINAP pesquisa o preço só de um, né, o IBGE, e a partir do quanto esse um aumentou, todos da mesma família aumentam juntos. Tá? Agora, ocasionalmente, isso pode causar alguma discrepância. Quer ver um exemplo aqui dessa família? Ó, essa aqui é a família do tijolo, né, de vidro. Então, veja só, esse primeiro item que aparece aí, ó, o bloco tijolo de vidro incolor, canelado, ondulado, 19 por 19 por 8, ele é pesquisado todo mês pelo IBGE. Todo mês o IBGE pesquisa o preço dele nas 27 capitais e no Distrito Federal. Porém, esses outros itens que estão aí abaixo, ó, eles não são pesquisados todo mês. Porém, quando aquele primeiro item ele subir 10%, por exemplo, reajustar, todos os outros vão subir junto. Por quê? Porque é calculado com base num coeficiente de representatividade. E isso a gente tem como saber. Por exemplo, eu orçamentista, quando eu estou montando o meu orçamento, eu tenho como saber se aquele item que eu estou utilizando no meu orçamento é um item que foi pesquisado pelo IBGE ou se ele foi um item que foi reajustado com base em um coeficiente, para que eu possa ficar atento a isso, ok? Onde é que eu vou ver isso, Murilo? Lá no próprio sumário de publicações do SINAP, né, vai aparecer esse mapazinho aí, ó, e aí você vai clicar no seu estado, né? Então vamos
supor aqui que nós estamos aqui na Bahia, eu ia clicar lá no ícone da Bahia, tá certo? Nesse caso aqui, ó, eu baixei, por exemplo, do Ceará para essa apresentação aqui. Quando chegar lá, vai ter, ó, opções de eu fazer o download. Por exemplo, aqui quando eu pesquisei, fiz essa apresentação aqui, foi em janeiro. Então, a última publicação que tinha era de dezembro de 2023, tá? Então, quando eu baixar aquele material, clicar ali, vai baixar uma pasta no meu computador e essa pasta vai ter uma série de arquivos, tá? Um desses arquivos, ali o penúltimo e o último, ele está chamando assim, ó, SINAP, preço de referência de insumos, tá? Tem tanto versão PDF quanto versão Excel. É a mesma coisa, só muda a versão do documento. O aplicativo que vai abrir esse documento. E quando eu abrir aquele relatório, olha o que vai aparecer ali para mim, o preço de todos os insumos do SINAP. Observa que só esse arquivo aí tem mais 131 páginas, né? Se eu observar aí quantos itens vão caber numa página, eu vejo quantos itens tem o SINAP, né? Dá mais de 6.000 itens. E ali tem uma coluna chamada origem do preço. Então, quando tiver aquele Czinho ali, significa que aquele item foi pesquisado naquela capital daquele estado, tá? Pelo IBGE. Quando tiver aquele CR, significa que ele foi reajustado com base em um coeficiente, né, de outro item da mesma família, tá? Agora, o pior de todos é aquele que tem escrito assim, AS. O que é esse AS? Esse é perigosíssimo para orçamentista. Quando o IBGE não consegue encontrar aquele insumo naquela cidade que ele está pesquisando, ele simplesmente pega o preço de São Paulo e bota ali. Então, esse é perigosíssimo. Às vezes estou fazendo um orçamento aqui, estou achando que eu estou fazendo um orçamento aqui para a Bahia e estou pegando um monte de item, né, importante no meu orçamento com o preço de São Paulo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E como eu comentei aqui, tá, pessoal, esses preços, eles são publicados todo mês. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, nós estamos agora aqui no início do mês de outubro, né? Então, aquele de setembro, que está aí embaixo, quando é que ele vai ser publicado, que eu vou conseguir consultar lá no site da Caixa? Observa ali, ó, a partir da segunda quinzena. Geralmente, é em torno do dia 20, tá? Em torno do dia 20. Então, por exemplo, hoje, se eu for lá, eu vou encontrar somente o mês de agosto. A partir do dia 20 de outubro, deve estar sendo publicado de setembro e assim sucessivamente, tá? Por quê? Porque existe uma série de etapas, né, para que esses preços sejam publicados. Pesquisa, a análise estatística e etc. Bem, outros pontos importantes aqui para quem é orçamentista, tá? Ter consciência. Primeiro, na pesquisa de preço do SINAP, não está incluído o frete em geral, tá? Não está incluído o frete em geral. Então, toda vez que eu for comprar um item, né, que dependa de frete, que quem vai pagar é o comprador, né, o construtor, ele terá que incluir isso no orçamento dele. Também, sempre é considerado nessa pesquisa o preço para pagamento à vista. Porém, aí fala, isso é uma coisa boa, né, porque quando a gente compra à vista, a gente compra com desconto. Porém, uma coisa que o SINAP não leva em consideração é o efeito que a gente chama de barganha e cotação. O que é o efeito barganha e cotação? O SINAP, ele pesquisa assim, o IBGE, né, para o SINAP. Vai lá numa lojinha de material de construção e pergunta assim, estou pesquisando o preço do cimento. Quanto é que é um saco de cimento? Aí a pessoa diz lá, R$ 36, por exemplo. Aí ele anota lá, R$ 36. Pronto. Acabou a pesquisa dele. Se fosse um comprador de fato, ia chegar lá, pá, mas não dá para dar um descontinho não? E se eu comprar de 100 saco, tem desconto? Esse é o efeito barganha e cotação, né? É o que acontece no dia a dia mesmo de uma obra. A pessoa vai tentar ganhar um desconto, vai, né, negociar um desconto, a pessoa vai comprar em grande quantidade, coisas que o SINAP não leva em consideração. Por isso, olha o que acontece. Teve um estudo de 3 policiais federais que publicaram num congresso, né, chamado SINAOP, que é o Seminário Internacional de Auditoria de Obras Públicas. Nesse SINAOP, eles fizeram o seguinte, eles pegaram nota fiscal de compra de material de construtoras e compararam aquilo com o preço do SINAP da época. E olha só o que eles encontraram.
Para, por exemplo, aço, quando uma empresa compra ali em média, né, em 7 mil quilos de aço, o desconto que ela tem em relação ao valor do SINAP é em torno de 20%, ó, 19,62. Já observa ali, por exemplo, metais, né? Torneira, chuveiro. O desconto para comprar um lote de 125 unidades chegou a quase 70% de desconto em relação ao valor do SINAP, tá? Então, isso mais uma vez liga, né, esse ponto de alerta para quem vai trabalhar com SINAP. Principalmente agora nesse caso, indo para o outro lado do balcão, o construtor, né? Um de vocês aqui, ó, que vão participar de uma licitação. Aí simplesmente vai lá e pega o preço do SINAP e bota lá. Olha aí, ó, o quanto que aquele valor pode estar exagerado, tá? Ah, Murilo, mas aí é bom porque é mais lucro no meu bolso. É, de certa forma é, mas tu ganhar a licitação, né? Porque não adianta tu botar o preço lá no alto e perder, né? Tu tem que botar para ganhar, então tu tem que realmente fazer uma pesquisa de preços no teu orçamento. Ah, Murilo, mas quando tu tá aí trabalhando pela tua empresa, né, dando consultoria para uma empresa que vai participar de uma licitação, tu pesquisa o preço de todos os materiais e mão de obra? Não, porque nem dá tempo muitas vezes. E daí, Murilo, como é que tu faz? A gente utiliza aquele critério da curva ABC. Então, eu vejo na curva ABC quais são os itens principais daquela obra, né? Que corresponde ali a 80% do valor da obra. Tu vai ver que ali é em torno de 20% dos itens. E aquele sim, a gente faz realmente uma cotação de verdade, tá? Porque o que eu consegui de desconto naqueles itens é o que vai fazer eu ganhar ou perder aquela licitação, tá? Então, essa é a ideia. Mas, continuando aqui, pessoal, é importante lembrar também, né, dos custos de mão de obra. Então, o IBGE pesquisa o valor do salário de hora bruto, sem encargos sociais, relativo ao piso salarial da empresa para a categoria pesquisada. E aí a Caixa adiciona, né, os encargos sociais e complementares. Os encargos sociais, né, só para lembrar, eles são decorrentes da CLT, da Constituição, né, da Convenção Coletiva de Trabalho e de leis específicas, e levam em conta também aspectos a nível regional. Por quê? Porque lá dentro de encargos sociais tem, por exemplo, a perda de produtividade de mão de obra devido aos dias de chuva, né? Ora, mas aqui em Salvador, ele chove diferente do que chove, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Então, esses dados são realmente pegos de forma regionalizada pelo SINAP. Agora, lá vai aquele detalhe, né? Será que Salvador tem a mesma quantidade de chuva? Pega uma cidade do Sertão Baiano. Diz aí o nome. Quem sabe aí o nome de uma cidade do Sertão Baiano? Pronto, Bom Jesus da Lapa. Será que o que chove em Salvador é o mesmo que chove lá em Bom Jesus da Lapa? Provavelmente não. Então, tá vendo como a gente tem que ter esse cuidado aí, né, ao fazer o orçamento? Pois bem, Murilo, e onde é que eu olho os encargos sociais atualizados? Isso aqui, de vez em quando, muda de lugar dentro do site, tá, pessoal? Mas, atualmente, está nesse livro aí que você consegue fazer o download, que está lá dentro de metodologias e conceitos, tá? Tem um manual de cálculos e parâmetros, que vai ter ali os encargos vigentes em cada uma das unidades federativas do Brasil, tá certo? Lembrando, tá, pessoal, que a composição não é apenas custo, mas ela existe também a sua composição analítica, e todas as composições do SINAP, como eu já havia falado, tem um caderno técnico. E o orçamentista, ele precisa conhecer esse caderno técnico para saber as especificações e as limitações de cada composição. Selecionar a composição mais adequada para aquela obra em específico. E ainda, se for o caso, aquele caderno técnico vai ser usado como fundamentação quando o orçamentista não concordar em utilizar aquela composição do SINAP no seu orçamento, tá? Onde é que eu pego essas composições, né? Então, as composições, aqui a gente já sabe que ela é formada, né, de insumos e de composições auxiliares. Quer ver um exemplo? Essa aqui é a composição, ó, do tubo de PVC corrugado de dupla parede para a rede coletora de esgoto, tá? Esses itens que estão em azul aí são itens, né, de insumos. Então entra aí o tubo, a pasta lubrificante e o anel de borracha. Só olhando para aquele coeficiente ali do tubo PVC corrugado, eu já consigo observar que dentro das composições do SINAP estão incluídos o quê? As
perdas. Nesse caso aí a perda foi de quanto? De 5%, tá? Só que, além desses insumos, essa composição traz duas composições auxiliares dentro dela, que é a composição de preço do assentador de tubo, né, e do servente. Murilo, por que o assentador de tubo e o servente são considerados composições e não insumos? Porque aí dentro desse custo está incluído aqueles encargos complementares que eu comentei, o EPI, a alimentação, né, o transporte, as ferramentas dele, o exame médico admissional, periódico, demissional e assim sucessivamente, beleza? Esses cadernos técnicos, né, que eu comentei, eles devem ser sempre utilizados para conhecer especificações e limitações de cada composição, para favorecer a seleção das composições mais adequadas para cada caso e para identificar os subsídios para não adotar o SINAP quando for o caso. Mas é importante lembrar que os cadernos técnicos, ele não tem caráter normativo e também não podem ser considerados como um caderno de encargos, tá? E onde é que eu encontro, Murilo, esses cadernos técnicos? Lá dentro do sumário de publicações, dentro daquele ícone ali de insumos e composições, tá? Eu clico lá em composições e vai ter lá, ó, composição de serviço, cadernos técnicos. E aí vocês vão ver, ó, caderno técnico de todas as etapas da obra. Vou, por exemplo, ali, ó, clicar no de pavimentação e arruamento. Aí, ó, vai abrir, ó, esse manual aí em PDF, tá? Que vai mostrar todos os detalhes dessas composições de pavimentação e arruamento. Então, eu vou ter ali, ó, a descrição, a composição analítica, né, a árvore de fatores, que mostra quais foram todas as composições desse tipo que o SINAP aferiu, e depois vem os detalhes de características de cada insumo que compõe aquela composição, vem lá os equipamentos utilizados e o critério para a quantificação de serviços. Lembra? Aí que eu falei que quando tu for pegar o da alvenaria, vai dizer lá para descontar todas as áreas de vão, por exemplo, tá? É nessa parte aí, critério de quantificação. Aí vem, tipo um mini memorial descritivo, né, de execução daquele serviço, e quando for o caso, informações complementares, tá? Então aí você vai ter todos os detalhes. Por exemplo, vou deixar vocês aqui com uma provocação. Uma composição de alvenaria do SINAP, ela é para fazer uma alvenaria de até quantos metros de altura? Se eu for fazer uma alvenaria de 6 metros de altura, eu posso utilizar uma composição do SINAP? Eu não vou responder, vai ficar para vocês fazerem o dever de casa e pesquisar. Mas já vou adiantar para vocês, não pode. Existe um limite de altura, tá? Que foi feita aquela composição. A partir desse limite, eu vou ter que utilizar outra composição ou criar minha própria composição. Beleza? Pois bem, pessoal, outra coisa também importante, tá? Como esse processo de aferição do SINAP, ele é constante, todo dia estão sendo criados novas composições dentro do SINAP, tá? Só que o contrato da Caixa com o IBGE, ele tem lá especificado quantas pesquisas o IBGE vai fazer por mês. Ora, se eu estou criando novas composições vão ter novos insumos. E nem todo insumo, hoje, atualmente, o IBGE está pesquisando. Isso significa o quê? Que tem muita composição no SINAP que está prontinha, só que ela não tem o custo publicado. Por quê? Porque ainda não está sendo pesquisado o custo daquilo. Então, Murilo, eu posso utilizar essa composição, mesmo que ela não tenha custo? Pode, só que aí a pesquisa dos custos vão ser de quem? Do orçamentista, tá? Murilo, como é que eu acho essas composições que não têm custo? Você vai lá, ó, de novo, dentro do sumário de publicações, vai ter ali, ó, catálogo de referências do SINAP. E aí, ó, observa que tem ali uma coluna, ó, sem custo ou com custo. Tá? E quando ela é sem custo, ele ainda diz mais por que ela está sem custo. Às vezes é só um item que está faltando pesquisar, tá? Como é o caso daquela dali, ó. Só um item, eletroduto, não sei das quantas lá, que ainda não está sendo pesquisado pelo IBGE, por isso essa composição está prontinha para usar, só que ainda não está publicado o preço dela, porque o IBGE ainda não está pesquisando. Beleza? E é importante lembrar, tá, que a gente que trabalha com obra pública, a gente sempre tem que estar fazendo um memorial do que a gente está fazendo, tá? Por quê? Porque, às vezes,
uma composição que a gente utilizou no orçamento, ela pode ser desativada. Tá? E por que ela pode ser desativada, Murilo? Ou porque foi feita uma aferição e se verificou que aquela composição não faz mais sentido hoje em dia, tá? Ou não foi aferida pela metodologia estabelecida na Caixa. Porque a Caixa antigamente tinha algumas composições que não eram aferidas, hoje todas já são. Então, por isso, quem fez um orçamento, por exemplo, há 2 anos atrás, pode ter lá um item que, se tu for pesquisar hoje, já não existe mais, porque ele foi substituído por outro, tá? Murilo, como é que eu sei se aquele item que eu utilizei, vamos supor que um auditor chegou lá e encrencou porque tu utilizou um item que não está no SINAP. Aí tu fala assim, não, mas na época ele fazia parte. Como é que eu vou tirar essa dúvida para saber se aquele item realmente existiu ou não? Existe hoje lá no SINAP, tá? Um item chamado manutenção de composições. E aí vai aparecer uma lista de todas, tá? Que foram excluídas, desativadas, incluídas, tá? Então isso eu consigo depois também fazer essa consulta. Beleza? Algumas coisas importantes, tá? O orçamentista, ele deve se preocupar principalmente com aqueles insumos que a referência de preço não é adequada à realidade local. Naquele exemplo que eu dei, né, da pesquisa que é feita em Salvador, e o cara está lá em Bom Jesus, pode ser que não seja aquele custo adequado para aquela região, e também, principalmente, quando for aquele item que o preço é de São Paulo, tá? Cuidado tem que ser redobrado. E ainda quando as especificações do insumo utilizado não atenderem à execução do serviço que é necessário naquele orçamento. Além dos critérios de aferição ou quantificação não adequados. Lembrando que, quando você, orçamentista, fizer um ajuste, uma composição do SINAP, mudar, por exemplo, um coeficiente, um preço de algum insumo, aquela composição, ela deixa de ser do SINAP. Ela agora é uma composição própria sua. Tá? Então, só esse detalhe aí também que é importante a gente estar ciente. Outra coisa também importante para criar suas próprias referências, né? Sempre que eu for criar novas composições, eu preciso ter uma justificativa para isso, estabelecer uma metodologia, documentar aquilo para que outras pessoas possam depois entender, né? Lembra que daqui a 5 anos tu pode estar morando em Paris, né? Devido à Mega Sena da virada, e aí você vai ter que, né? Para não receber uma notificação, quanto mais claro tu deixar isso no processo, melhor. Definir a responsabilidade técnica, que é quem vai assinar e botar ali a sua ART. Envolver a equipe técnica participante, pode, por exemplo, contratar uma consultoria para criar essas composições, formalizar essas composições por um instrumento interno do órgão, como uma portaria, por exemplo, tá? E manter sempre essas referências atualizadas, além de, claro, divulgar pela internet, beleza? É importante lembrar, pessoal, que para que essa engrenagem funcione bem, né, de um orçamento, de uma obra pública, existem várias partes. Primeiro, ter os projetos e especificações bem elaborados, né, porque, de novo, um fermento ruim não pode fazer um bolo bom, né? Uma farinha de trigo ruim não pode fazer um bolo bom. É claro que tem que ter as referências adequadas e disponíveis. Aqui no caso, o que seria isso para fazer analogia com o bolo? É a receita, né? Porque não tem como eu fazer um bolo botando a quantidade de farinha de trigo da minha cabeça, né? Eu tenho que ter uma receita. E tem que ter principalmente o que também ali, ó, um bom cozinheiro, né? Que é o bom cozinheiro? É o orçamentista. Para poder ele fazer o melhor uso desses insumos, né? Desses projetos, para que ele possa fazer o melhor orçamento. Então, para que a gente possa diferenciar, o SINAP é um sistema de referências. E um sistema de referências, ele é abrangente, ele é geral. Um orçamento, ele é o quê? Específico. Então, eu não posso querer fazer um orçamento que é específico para uma obra em uma determinada localidade, utilizando simplesmente um banco de informações de caráter genérico, sem fazer os devidos ajustes que são necessários para que aquele orçamento reflita a execuibilidade daquela obra de acordo com o local onde nós estamos, tá? Lembrando, pessoal, mais outro dever de casa aí, ó. Quem vai pegar avião hoje? Levanta a mão aí. Pouca gente. Quem vai pegar avião amanhã? Tamo junto. Dever de casa aí
tiver na hora do voo ali, comendo aquela creme craquezinha, né, da Gol, você vai baixar o manual de metodologias e conceitos do SINAP, ó, tá bem ali, ó, no sumário de publicações tem um livro de metodologias e conceitos. E aí você vai, durante o voo, dando uma lida. Olha, quem trabalha com orçamento precisa ler esse livro. Não é questão... E olha, não é um livro difícil de ler. Eu tenho certeza que num voo aí de 1h30, 2 horas, tu lê esse manual todinho, que aí você vai entender muito mais sobre os critérios do orçamento e principalmente os critérios do SINAP. Beleza? Então essa leitura aí é imprescindível para elaborar um bom orçamento. Para finalizar, pessoal, lembra que eu falei, a Caixa hoje ela tem 2 e-mails, tá? Para que você possa, no primeiro ali, ó, gepad02@caixa. Quando você quiser questionar ou perguntar coisas relacionadas a preços, especificação de insumos, tá ali gepad02@caixa.gov.br. Quando você quiser reclamar ou questionar ou perguntar sobre as metodologias e conceitos adotados no SINAP, as composições, tu não concordar com uma composição, tu pode mandar um e-mail para gepad03@caixa. E olha só, uma vez eu dando um curso, no final de semana dando um curso presencial, eu fiquei com uma dúvida. E aí eu falei, pai, pessoal, bora testar se esse negócio funciona mesmo. Vamos mandar aqui um e-mail para lá com uma pergunta e vamos ver se eles vão responder. E a gente fez uma pergunta, eu não me identifiquei, né, para dizer assim, ah, não, Murilo, mas eles responderam porque tu era na época engenheiro da Caixa. Não, ninguém se identificou no e-mail, mandou de um e-mail lá aleatório. Mandou uma pergunta. Demorou uns 3 a 4 dias, mas foi a resposta. E olha, eu fiquei impressionado com o nível de detalhamento da resposta que foi enviado, a pergunta que a gente tinha feito. Ou seja, não é uma coisa assim que a pessoa vai te responder em 2 linhas, não. Geralmente as respostas são bem fundamentadas, tá? Para que a gente possa entender caso a gente tenha alguma dúvida. E outra coisa também que eu recomendo bastante, também lá no site do SINAP, você pode se cadastrar para ficar recebendo aqueles e-mails com alertas, tá, do SINAP. Então, por exemplo, determinado mês atrasou um pouquinho para publicarem os preços. Às vezes eles mandam um e-mail avisando, olha, devido a um problema e tal, a previsão de publicação é dia tal. Então a gente fica sempre antenado, tá, dessas alterações, beleza? Então, pessoal, para a gente finalizar, lembra que eu botei uma foto aqui no início, para quem estava aqui no início, né? Mostrando o meu antes. Eu quero finalizar aqui com só com uma colocação, né? Você não deve permitir jamais que alguém diga para você que é impossível ou que você não possa acreditar no seu próprio potencial de transformar a sua vida para melhor, tá? Tudo isso depende apenas da sua decisão e da sua disciplina para fazer acontecer. Agora o pessoal tirando foto aí, depois vão postar lá no Instagram, vai aparecer ali eu no Carnaval da Bahia. Vão falar, que engenheiro é esse, né? Muito obrigado a todos. Valeu.